Bom dia, gente. Tudo bem? Eu espero que vocês estejam se cuidando nessa crise. Como vocês bem sabem, a faculdade decidiu ah, passar as aulas para o ambiente virtual. Eu já dei essa aula para a turma da manhã, essa aula de Constitucional 1 para a turma da manhã. Eu não gostei tanto do resultado, eu estou pensando em outros mecanismos para tentar tornar essa aula um pouco mais interessante. Ah, então eu vou testar essa opção de gravar a apresentação de PowerPoint, ver o que vocês acham. Me deem um feedback para eu ter uma noção do que está acontecendo. Em todo caso, só para a gente começar, só para a gente estar tá todo mundo na mesma página, esse aqui é o meu material, vocês têm acesso a ele no portal, no local normal, nos meus slides, vocês sabem onde é que isso fica. Algumas informações para a aula virtual, para a gente ter certeza que as coisas estão rodando bem e que a gente está na mesma página. Eu disponibilizei para vocês um arquivo geral, que tem todas as informações de como é que essa aula vai funcionar. O nome desse arquivo é Aulas Online e Avaliações. Tá no acesso de material de vocês em PDF. E nesse eu não só explico como é que as aulas vão funcionar dentro das regras que a faculdade criou, como também na parte final eu disponibilizei as avaliações que a gente vai fazer. Elas estão numeradas ali, como vocês podem ver. Nós temos 6 trabalhos para ser entregues, 4 são individuais e 2 são em grupos. Eu sei que 6 parece um número muito grande, mas não é. Boa parte dos trabalhos são trabalhos muito simples, muito rápidos. Esse questionário é um questionário objetivo que vocês vão ter que responder. O segundo trabalho é o trabalho discursivo de revisão, que a gente sempre faz antes da prova. Os trabalhos 4 e 5 são questionários objetivos e discursivos que a gente vai fazendo ao longo das aulas. O trabalho 3 é o julgamento simulado, vocês já sabem desse trabalho, a gente já conversou dele em sala. E eu vou conversar sobre o trabalho 6 no final desse vídeo. Em todo caso, ao longo dos próximos vídeos, eu vou comentar. Olha, gente, lembra que vocês têm um trabalho para entregar hoje, o trabalho é o trabalho número tal. Lembra que o trabalho tal é para essa semana. Eu estou fazendo isso de propósito. E eu vou sempre enumerar os trabalhos. Se vocês não souberem qual é o trabalho, é só vocês olharem esse arquivo e verem a numeração dele que vocês têm acesso ao trabalho com as informações. Se vocês precisarem, é só vocês entrarem em contato comigo pelo fórum da faculdade, que a gente consegue conversar e eu tiro as dúvidas que vocês tiverem. Por falar no fórum da faculdade, esse aqui é o meu acesso ao fórum de professor, né? Se vocês prestarem atenção, nós temos a turma matutina de constitucional e a turma noturna. Se vocês abrirem uma dessas áreas, vocês vão ver os fóruns que eu já criei. Eu estou usando o modelo da turma matutina, porque eu já dei essa aula para eles hoje. Aqui a gente tem umas dúvidas sobre as aulas AED, foi o primeiro fórum que eu criei, então, professor dos trabalhos, eu não entendi alguma coisa, eu não entendi como é que as aulas vão funcionar. Aqui é o melhor lugar para vocês postarem dúvidas, assim que eu puder eu entro e respondo. Como a gente tem 2 trabalhos em grupo, julgamento simulado e o último trabalho que eu vou conversar com vocês no final, eu criei um grupo sobre isso, que está ali. Se vocês precisarem fazer alguma correção nos grupos, alguma inclusão nos grupos, é só vocês colocarem ali que eu atualizo. Eu vou atualizar toda semana à medida que for sendo necessário. Eu sei que nem todo mundo que faz constitucional faz PEI, mas esses 2 fóruns são iguais no PEI, então se vocês precisarem é só ir lá. A gente tem um fórum na nossa aula, toda aula eu vou criar um fórum com o número da aula e com o tema. Se vocês clicarem no fórum da nossa aula, vocês vão ver essa mensagem. Essa mensagem tem uma referência bibliográfica, foi isso que eu destaquei. Esses livros estão disponíveis na biblioteca virtual da faculdade, eu procurei eles lá, vocês podem ter acesso. E aí, como eu falei para vocês, além do fórum onde eu vou estar disponível para tirar dúvida, durante o horário da aula eu vou estar disponível no Zoom. Zoom é um aplicativo de reuniões virtuais. O que eu vou fazer foi o que eu fiz na aula dessa manhã. Eu vou disponibilizar o link para vocês acessarem e aí vocês vão precisar de uma senha que também vai estar disponibilizada aqui.
Na turma da manhã, eu tentei dar uma aula, um pedaço de aula assim. A intenção do Zoom é mais tirar dúvida e como as reuniões gratuitas têm limite de 40 minutos, a gente fica muito limitado a tirar dúvidas. Foi justamente por isso que eu estou pensando em novos métodos, pensando em novos mecanismos para a gente tentar encontrar um equilíbrio mais agradável na forma de vocês não serem prejudicados por causa dessa pandemia que pegou todo mundo de surpresa. Bom, finalizado a aula, finalizado o fórum, a minha ideia é criar um fórum novo com a aula da semana seguinte. Reparem que eu aproveitei a turma da manhã porque esse fórum já está lá, aonde eu vou deixar gravado essa aula, a aula da semana seguinte, com as referências bibliográficas e assim por diante. Mas a minha ideia é que sempre que a gente termine uma aula, eu crie um novo fórum com a próxima aula, para a gente poder se acompanhar, para a gente poder não ficar muito perdido. Bom, direitos humanos fundamentais é o tema da aula de hoje, aí a gente começa. Eu vou aproveitar esse mesmo vídeo para as duas turmas, para a turma do matutino e para a turma do noturno. A turma do matutino já teve essa aula ainda presencial. A gente teve aula segunda-feira, antes da suspensão. A turma do noturno não. E parte dessa matéria a gente já estudou período passado. Nossa disciplina de Teoria da Constituição e Direitos Humanos. Boa parte dela é do período passado. Eu vou fazer uma relembrança para vocês, então não é nada demais. Não acho que tem muito prejuízo para a turma que já teve essa aula. Bem ou mal, é uma forma de vocês estudarem, é uma forma de vocês verificarem e me falarem se preferem esse mecanismo. Tá tudo bem. E aí a gente vai. Vamos começar a falar sobre direitos humanos fundamentais. Ah, historicamente falando, quando a gente começa a pensar em direitos humanos, direito, a gente gosta de leis, a gente gosta de documentos. A primeira coisa que nos vem à mente, tradicionalmente, são os primeiros documentos de direitos humanos, ou pelo menos as primeiras declarações de direitos humanos. Historicamente falando, em ordem cronológica, a primeira Declaração de Direitos Humanos é a Declaração de Direitos da Virgínia, de 12 de junho de 1776. 776, como vocês sabem, é o ano da independência dos Estados Unidos. A Declaração da Virgínia veio um mês antes, aproximadamente, da independência dos Estados Unidos, e é considerado, historicamente falando, uma das primeiras declarações de direitos humanos. E aí vem a Declaração dos Estados Unidos. Eu acho muito legal, eu acho muito bonita a Declaração Americana, porque ela começa com aquela frase clássica que nós, o povo americano, consideramos essas verdades como auto-evidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, entre eles estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Então repara, todos os homens são dotados, são criados uh, com direitos que são inalienáveis, entre eles a liberdade. Por que eu gosto dessa declaração? Porque ela serve para a gente se pautar por uma grande evolução dos direitos humanos. Eles sempre foram assim e eles possuem uma tendência de continuar sendo assim. Repara, apesar de em 1776 ter sido declarado que todos os homens são livres e iguais, a gente precisou da Guerra de Secessão, que só foi terminar quase um século depois, em 1865, para que a escravidão fosse abolida. E mesmo quando a gente considera a abolição da escravidão, no meio do século XIX, em 1865, criou-se a política do que foi conhecido como separados mas iguais. Então, por muito que brancos e negros fossem livres, era plenamente possível que você tivesse escola só de brancos e escola só de negros. Era plenamente possível que fosse dividido o ônibus ao meio e metade dos bancos fosse para brancos e metade dos bancos fossem para negros. E aí, nesse contexto, por essa linha, a gente consegue perceber que o fim da segregação nas escolas americanas
só foi se dar com o caso Brown versus Board of Education em 1954. Percebam então que historicamente, sempre que a gente pensa em direitos humanos, a gente pensa na luta e na conquista por direitos. Conquista essa que não é linear e nem sempre a mera declaração dos direitos gera a sua realização. Na verdade, quase nunca a declaração de direitos gera a sua realização. Nosso próximo grande documento histórico importante é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França, de 1789. Então a gente tem aqui as liberdades burguesas clássicas nas duas grandes revoluções burguesas. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E aí, aproveitando esse nosso contexto histórico, é bom lembrar homem. Homem, homem não era mulher. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França está em vigor até hoje, no regime francês, mas já foi atualizada. Só para vocês terem uma ideia de quanto era machista essa percepção e como efetivamente os direitos eram direitos do homem, não eram para ser direitos de todos, é bom lembrar da história de Marie Gousse. Marie Gousse foi uma revolucionária francesa que em 1791, portanto 2 anos depois da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lançou o que ficou conhecido como a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. É muito legal o texto de Gousse porque ela tenta explicar para os homens que quando os direitos são negados para as mulheres, os direitos que estão sendo negados é às mães, às irmãs e às filhas deles. A Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, ela começa justamente assim. Gousse foi considerada uma traidora, ela foi morta na guilhotina. Na época do terror, muita gente era morta, só que boa parte do conhecimento da existência dela foi apagado. A gente só redescobriu isso quando a carta que ela mandou para Maria Antonieta foi recuperada. Eu não sei o quanto vocês se lembram das aulas de vocês da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foram alguns anos de sangue e caos. A monarquia não foi abolida imediatamente. A Revolução começou e a França se tornou uma monarquia parlamentar. Passado para essa monarquia parlamentar, durante um tempo, o regime francês manteve os seus reis e foi nesse tempo que Marie Gousse mandou uma carta. Quando a monarquia finalmente foi abolida, o Palácio de Versalhes, onde os reis moravam, foi saqueado pela população e essa carta foi perdida. Se eu me lembro bem, ela foi recuperada em 1985. Então reparem que a gente está falando dos direitos da mulher e quase 2 séculos que eles foram esquecidos porque uma mulher foi marcada como traidora por defender, olha que ideia louca, olha que ideia revolucionária, que homens e mulheres são iguais. Posto isso, mais recentemente, um dos documentos mais importantes que a gente tem hoje sobre direitos humanos é a Declaração Universal dos Direitos do Homem das Nações Unidas de 1948. Então a gente está falando pós Segunda Guerra Mundial, combate ao nazismo, e um dos documentos, que é um dos documentos internacionais mais importantes que ainda está em vigor até hoje, como vocês sabem, ela é considerada direito congênitos internacional, então ela é considerada direito costumeiro internacional, ela gera efeitos, ela gera consequências pela sua importância. Nesse contexto, quando a gente para pensar nos direitos humanos fundamentais, tem uma série de características: a imprescritibilidade, a inalienabilidade, a irrenunciabilidade, a inviolabilidade, a universalidade. E aqui a gente para. A maioria das características vocês não tem muita dor de cabeça, mas quando a gente está discutindo especificamente a universalidade, existem duas maneiras diferentes de compreender essa universalidade. A gente pode estar discutindo a universalidade dentro de um sistema jurídico específico, ou a gente pode estar discutindo a universalidade englobando mais de um sistema jurídico.
No Brasil, quando a gente pensa em direitos humanos fundamentais, eles são universais, então eles são iguais para todos. Daí um ordenamento jurídico brasileiro. Contudo, quando a gente vai comparar os direitos humanos fundamentais do que é tradicionalmente dividido como Ocidente e como Oriente, a gente repara uma grande distinção entre eles. Ah, Alguns países do mundo ainda têm um sistema de castas muito claro, então se vocês pensarem na Índia, você tem lá um sistema de castas que é considerado culturalmente importante e é mantido, então a igualdade ela não existe. Ah, e aí qual é essa discussão? A crítica que é feita, e é uma crítica forte, é que os direitos humanos, como nós os compreendemos, são uma criação europeia, bom, das evoluções burguesas do século XVIII. E sendo uma criação europeia, a gente acaba se vendo numa situação de não reconhecimento cultural e de não diferenciação cultural. Nesse sentido, a percepção universal dos direitos humanos fala que mais do que declarar os direitos humanos como universais, a principal função é impor um paradigma de compreensão dos direitos humanos para o mundo. E aí repara, a gente teve a invasão do Iraque, que foi para garantir a paz, um direito humano, e a democracia, um outro direito humano, quando não havia nenhum sinal claro de uma guerra iminente para acontecer ou de armas de grande destruição em massa, que foi a desculpa original usada para a invasão no Iraque. Então essa crítica de que a gente está impondo uma cultura sobre a outra é uma crítica válida. Vocês podem concordar ou não, mas ela é uma crítica interessante. Eu estou tentando arranjar um lugar que essa câmera fique confortável. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Daqui a pouco eu vou ter que apagar a câmera mesmo para a gente acabar de ver os slides, mas assim, estou aprendendo com vocês como é que a gente mexe nisso. Em todo caso, mesmo que a gente pare para pensar no Ocidente, pegue dois países que são culturalmente próximos, ou pelo menos relativamente próximos, o Brasil e os Estados Unidos, vocês vão reparar que um direito humano no Brasil é muito mais respeitado que nos Estados Unidos. E a gente está falando aqui claramente do direito à vida. O Estado brasileiro não pode matar, pena de morte no Brasil é proibida. E nos Estados Unidos, crimes comuns podem sim, em certas situações, serem punidos com pena de morte. Alguns estados americanos autorizam, outros não, mas a Constituição americana como um todo permite. Isso cria para a gente uma distinção da compreensão dos direitos humanos como universais, mesmo em dois lugares culturalmente próximos. Se vocês quiserem aproximar os Estados Unidos da Europa, porque os Estados Unidos culturalmente está mais próximo da Europa do que do Brasil, vocês vão verificar mais uma vez que essa universalidade, quando a gente pensa no direito à vida e na proteção do direito à vida, é questionada. E a discussão aqui é como garantir direitos individuais sem violar precedentes culturais. Há uns 5 anos atrás aconteceu um fato interessante no Reino Unido, para vocês terem uma noção do que a gente está discutindo. O Reino Unido, país europeu, uh, ele é protestante, se eu me lembro bem, mas permite ampla liberdade religiosa, proibiu uma jovem de viajar. Então, uma família estava indo de férias e o Reino Unido permitiu que a família fosse, mas proibiu que a jovem os acompanhasse. E reparem, a jovem é cidadã britânica. Então, o Reino Unido literalmente impediu que um de seus cidadãos saísse do seu território. E quando foi avaliar por que a família em questão era uma família muçulmana, o Reino Unido tinha uma suspeita que a família fosse fazer uma mutilação genital feminina na filha. A mutilação é proibida no Reino Unido, então eles iriam para outro país. E aí havia a suspeita que nesse outro país eles fariam lá essa mutilação. E o Reino Unido impediu e proibiu essa viagem. E é esse tipo de conflito cultural, histórico e regional que por vezes a universalidade não nos permite compreender. Se o que o Reino Unido agiu foi certo ou não,
uma vez que uma coisa é você proibir que algo aconteça no seu território, outra coisa é você querer proibir que os seus cidadãos em outros territórios sejam afetados por determinada legislação. Além da universalidade, e aqui continuando, nós temos a interdependência. Mais uma vez eu vou dar aqui uma pequena pausa para explicar. Os direitos humanos fundamentais são autônomos, mas pela sua amplitude, pela forma como eles são criados, eles acabam interagindo entre si com grande facilidade, e a partir do momento que eles interagem entre si, você acaba tendo uma interdependência muito grande. Repara que essa interdependência muitas vezes não está limitada a um diploma legislativo, mas sim a vários. A Constituição garante uma série de direitos e isso acaba ecoando no resto do ordenamento jurídico e forçando o respeito a esses direitos no resto do ordenamento jurídico. E aí, a efetividade, que é uma obrigação geral de qualquer Estado que respeite direitos humanos, torná-los o mais eficaz possível. A gente já discutiu isso no período passado, eu acho que não é uma surpresa para vocês. Quando a gente fala de direitos humanos fundamentais, a gente está falando de uma compreensão ampla de direitos humanos. Tradicionalmente, quando a distinção é feita, a gente usa o termo direitos humanos para se referir a direitos provenientes de tratados internacionais. A gente usa direitos fundamentais para falar de direitos existentes dentro de uma ordem nacional. Reparem, só para vocês entenderem aqui o que eu estou falando. O Lula, ele acusou o Brasil, todo mundo deve ter acompanhado isso, de estar fazendo um julgamento político e de efetivamente estar caçando o impeachment dele, está prendendo ele, o impeachment foi da Dilma, está prendendo ele porque ele estava sofrendo uma perseguição política. Deixando de lado se isso aconteceu ou não, não nos interessa nesse momento. Quando o Lula está recorrendo das decisões que o condenaram internamente, ele está exercendo seus direitos fundamentais, especificamente o direito fundamental à ampla defesa. Quando ele entende que a prisão dele foi uma prisão indevida e que o STF está errado, e ele vai para a Corte Interamericana de Direitos Humanos para alegar e argumentar que a prisão dele foi indevida e que o STF está errado, ele está exercendo ainda o seu direito de ampla defesa, mas ele saiu da esfera nacional e ele foi para a esfera internacional. Então a gente para de falar de direitos fundamentais e trata direitos humanos. Eu preferi englobar os dois conceitos em um só, direitos humanos fundamentais, é a forma mais completa de falar de ambos, mas essa distinção é a distinção clássica quando ela é feita. Bom, eu vou ter que desligar minha câmera agora, porque eu preciso que vocês prestem atenção nesse slide, daqui a pouco eu volto. Em todo caso, pensando nas dimensões dos direitos humanos fundamentais, semestre passado eu atormentei vocês com a expressão Estado Social Democrático de Direito. Não foi por acaso, se vocês entenderam essa expressão, tudo agora fica mais fácil. Quando a gente está pensando num Estado de Direito, a gente está pensando efetivamente nas grandes revoltas liberais, a Revolução Francesa e a Independência Americana. Nesse conceito, a gente está pensando nos direitos liberais e aí nos direitos de primeira dimensão. Dimensão, onda, vaga ou geração, em geral o significado é sempre o mesmo. Reparem que há uns anos atrás, quando eu estava estudando, por exemplo, em 2005, geração era um termo bem mais comum do que dimensão. Contudo, o termo geração dá um sentido que uma geração supera a outra. E não é essa a ideia. A ideia é que as várias dimensões dos direitos se complementem. É por isso que muitas vezes prefere-se o termo dimensão ao termo geração. Eu estou falando isso, mas é só vocês ficarem de olho. Se vocês virem algum professor ou algum autor mais antigo usando o termo geração, ou eu mesmo, por vezes eu cometo esse escape, pense em dimensão, é de longe o significado mais comum. Onda ou vaga é um termo muito usado nos países anglo-saxões, wave, e na Europa é mais comum vocês ouvirem essas expressões para lá. No Brasil a gente tradicionalmente usa dimensão, mas é bom que vocês tenham essa noção.
E aí, quando a gente está falando dos direitos de primeira dimensão, a gente inevitavelmente está pensando nos direitos individuais na vida, nas várias liberdades, a propriedade e a igualdade. Os direitos de primeira dimensão, grosso deles está presente no artigo 5º da nossa Constituição e eles já foram conhecidos como direitos negativos. E aí, por que que eles eram conhecidos como direitos negativos? Eles eram conhecidos como direitos negativos porque se imaginava que era uma obrigação do Estado não fazer. Parem para pensar sobre isso. A gente está discutindo aqui, por exemplo, a liberdade de locomoção. Para ela ser garantida, basta o Estado não prender alguém. Se a gente está pensando na liberdade de expressão, para ela ser garantida é só o Estado não censurar. Daí a lógica é a lógica do não fazer. Se o Estado não fizer, se o Estado deixar as coisas fluírem livremente, elas vão se materializar. Eu gosto dessa explicação, é uma boa forma para vocês entenderem essa primeira dimensão dos direitos, mas ela não é correta. Por que que ela não é correta? Porque todas essas obrigações o Estado precisa atuar. Reparem, a gente pode estar pensando na liberdade de locomoção e está afirmando que o Estado não vai nos privar dessa liberdade legalmente. Perfeito. Mas a liberdade de locomoção também afeta outras pessoas. Então, se o Estado tem que evitar sequestros, o Estado tem a obrigação de garantir a segurança e evitar sequestros. Se o Estado tem que garantir a propriedade, não basta que o Estado não desaproprie ou não roube, ele tem que impedir essa desapropriação, ele tem que impedir esse roubo. É essa a justificativa para a superação da compreensão dos direitos negativos. Eu ainda gosto da lógica porque eu acho que ela facilita para vocês entenderem quais esses direitos são, quais as tais obrigações de não fazer por parte do Estado, mas não é mais a nomenclatura mais comum. Bom, passado do Estado de Direito, nós temos o Estado Social. O Estado Social está intimamente ligado à Revolução Russa e ao New Deal. Então a gente está falando da Revolução Russa no meio da Primeira Guerra Mundial e a gente está falando do New Deal para sair da crise de 29 nos Estados Unidos. Aqui a gente reconhece os direitos sociais, que são os direitos de segunda geração, e nesse sentido a gente está pensando em direitos de proteção às pessoas mais vulneráveis. A gente começa a pensar numa forma de garantir tradicionalmente saúde, alimentação, educação para todos. A gente tem isso no artigo 6º e 7º da Constituição, são de longe os exemplos mais clássicos. Lembra que eu comentei com vocês que geração dá a entender que uma supera a outra e dimensão são complementares? Por que que isso importa? Por que que isso nos interessa? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Igualdade. Quando a gente pensa na igualdade formal, na igualdade perante a lei, e fala que todo mundo é igual, a gente está pensando num direito de primeira dimensão na sua visão mais clássica. Por outro lado, quando a gente pensa na igualdade material, a gente está pensando num direito de segunda dimensão. O que eu quero dizer com isso? Vamos a exemplos, porque exemplos são vida. Cotas. Se a gente está discutindo que para fazer um vestibular, todos os alunos que fizeram a mesma rede de ensino básico estão competindo em prol de igualdade, então repara, não importa a sua escola, não importa a rede de ensino que você frequentou, se você fez os mesmos cursos básicos, se você vai ser avaliado nesse curso básico, todos devem competir igualmente entre si. A gente está pensando nessa igualdade perante a lei, a gente está pensando nessa igualdade formal. Por outro lado, se a gente reconhece que a escola pública
não fornece as mesmas condições que uma escola privada. Então, por exemplo, que um aluno do Leonardo da Vinci tem muito mais vantagem de competir do que um aluno do interior do Espírito Santo, que fez uma escola municipal pública, porque o aluno do Leonardo teve melhores condições, e a gente quer tornar esse campo um campo mais igual, e aí cria o sistema de cotas, dividindo os alunos particulares de um lado e os alunos da rede pública do outro. A gente está discutindo a liberdade, tradicionalmente um direito de primeira dimensão, compreendido na vertente da segunda, compreendido na vertente da igualdade material. E por fim, nós temos o Estado Democrático de Direito, terceira dimensão, que tem como marca a queda do muro de Berlim e a existência de direitos difusos. Vocês vão ver que direitos difusos são direitos que não podem ser individualizados e as pessoas que são afetadas por esse direito não podem ser individualizados, e essa é a terceira dimensão de direito. Nesse sentido, quando a gente pensa na proteção ao meio ambiente e a gente pensa em todas as catástrofes ambientais que nós tivemos no Brasil nos últimos anos, nós estamos tradicionalmente pensando num direito de terceira dimensão, e aí reparem, e aí prestem atenção, quando a gente está conversando sobre um problema concreto que aconteceu, um acidente de carro, a gente consegue individualizar as pessoas envolvidas no acidente. Quando a gente está pensando o dano ambiental que foi causado pela quebra das barragens nos últimos anos, a gente está pensando num dano que afetou todo mundo, não só os moradores daquela região, na verdade não só os brasileiros. Essa característica difusa é o que tradicionalmente prende os direitos de terceira dimensão. Então, resumidamente, primeira dimensão são os direitos liberais, segunda dimensão são os direitos sociais e terceira dimensão são os direitos difusos. E a quarta? As três primeiras dimensões elas são mais ou menos estáveis. A quarta a gente está discutindo direitos de grupos. Isso é uma posição dominante da doutrina, mas existe alguma divergência sobre isso, existe alguma discussão nesse assunto. Mas quando a gente está pensando, por exemplo, no artigo 227 da Constituição, que garante a proteção especial à criança, adolescente e ao jovem como um grupo mais vulnerável, a gente está tradicionalmente pensando num direito de quarta dimensão. A Lei Maria da Penha, com proteção especial para a mulher, é tradicionalmente um direito de quarta dimensão. Alguns doutrinadores vão falar que a terceira e a quarta dimensão andam juntas, são uma dimensão só, mas em geral, pelo menos assim, em termos de concurso, o que eu tenho visto é que essas quatro dimensões elas estão mais ou menos consolidadas. Quinta dimensão é a mais complicada para a gente discutir, ou pelo menos ela é a mais discutível. O que está se consolidando, mas ainda não é dominante, é a compreensão dos direitos da internet, da nova tecnologia. Vocês conhecem isso bem, vocês veem isso bem porque o PEI de vocês é sobre essa temática. Então, quando a gente está pensando, por exemplo, no direito ao esquecimento, como um elemento fundamental da dignidade humana, a gente está pensando tradicionalmente num direito de quinta dimensão. E aí, qual é a real, qual é a discussão sobre o direito ao esquecimento? O que é isso? O direito ao esquecimento é uma previsão que foi criada pela originalmente na Europa, voltei, originalmente na Europa, porque um homem ele foi acusado de um crime e foi provado inocente. O problema é que toda vez que os patrões dele iam procurar o nome dele no Google para fazer uma checagem de antecedentes, aparecia a acusação que ele tinha sofrido. E isso dificultava ele a conseguir emprego e, de novo, ele se provou inocente, ele não tinha feito nada. Nesse sentido, ele pleiteou às cortes europeias o direito a, quando o nome dele fosse pesquisado no Google, a vinculação dele àquele crime não aparecesse e ele fosse esquecido.
Um outro exemplo de utilização do direito ao esquecimento veio quando eu acho que ela era irlandesa, eu não me lembro se ela era irlandesa ou se ela era inglesa, não importa muito. Uma europeia, ela estava com um namorado, estava com amigos, os três estavam bêbados, e os três resolveram fazer uma festa privada, se é que vocês me entendem, numa esquina, no meio de dois prédios, à noite. Eles foram gravados, isso foi colocado na internet. A mulher foi acusada das piores coisas do mundo. Vocês imaginam como é que isso não mudou muito nos últimos anos. E ela chegou uma hora que se emputeceu das acusações que estava sofrendo. E quando foi convidada para um programa de entrevista, falou que tinha realmente transado com os dois homens ao mesmo tempo, que ela não tinha orgulho de ter feito isso, mas também não tinha vergonha, que o que ela fez não era ilegal e que as pessoas não tinham nada que se meter na vida delas, na vida dela, em vez de ficarem tratando de assuntos mais importantes. Eventualmente ela solicitou que o nome dela, porque ela foi identificada, fosse retirado do Google e que os vídeos dela não aparecessem. Mais uma vez a gente está pensando nessa possibilidade de você ser esquecida, de você ter cometido um erro e esse erro não aparecer mais. Essa é a lógica do direito ao esquecimento e é uma lógica que foi explorada e que nasceu com a internet. Vocês que têm que fazer o PEI, direito ao esquecimento é um bom tema, é um tema interessante para vocês trabalharem no PEI agora. É uma boa oportunidade para vocês. Ah, Aí eu trouxe para vocês, vou sumir de novo, trouxe para vocês um conceito básico do direito ao esquecimento que vocês encontram na doutrina internacional. Já tem alguns brasileiros que tratam sobre o assunto, mas no Brasil a gente está discutindo outras coisas. Enfim, então quando a gente pensa nos direitos e garantias fundamentais, a gente está pensando nos direitos e garantias individuais e coletivos, principalmente o artigo 5 da Constituição, nos direitos sociais, principalmente o artigo 6º ao 11, o direito à nacionalidade, que é o 12, os direitos políticos, que é o artigo 14, os direitos de criação, organização e participação em partidos políticos, que é o artigo 17. E aqui vocês têm o nosso plano de semestre, são esses os temas que a gente vai focar esse semestre. Eu falei para vocês que, especialmente, quando a gente pensar nos direitos sociais, eu vou deixar isso para trabalho, eu já comecei com a Laura sobre isso, ela dá um enfoque todo especial. E por que eu botei ali a pergunta se a redução da maioridade penal é constitucional? Porque quando a gente está discutindo isso, a gente precisa discutir qual é a previsão exata do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º. Vocês sabem, o artigo 60 é a nossa previsão de emendas à Constituição, o parágrafo 4º são as nossas cláusulas pétreas e o inciso 4 fala dos direitos e garantias individuais. A redução da maioridade penal, a maioridade penal está prevista no artigo 228 da Constituição, e estando prevista no artigo 228, ela não estaria englobada nos direitos e garantias individuais e coletivos. E se vocês olharem o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, ele fala especificamente em direitos e garantias individuais, ele não fala em direitos e garantias fundamentais. A discussão é, a redução da maioridade penal é constitucional? E aí, eu quero deixar bem claro os termos da discussão. Eu não estou discutindo se reduzir a maioridade penal vai resolver o problema de criminalidade no Brasil. Não vai. Penalistas muito melhores do que eu já afirmaram isso e tem várias e várias pesquisas que apontam que reduzir a maioridade penal é uma ideia ruim para o sistema criminal e vai piorar os nossos problemas. O que eu estou discutindo é a Constituição autoriza essa redução? O artigo 228 da Constituição pode ser alterado para, em vez de prever 18 anos, prever 16, por exemplo? Essa pergunta é complicada e eu quero que vocês entendam a complicação que a gente está aqui.
tradicionalmente, vocês vão ter uma série de autores que vão falar que não, que quando o artigo 60, inciso 4, fala em direitos e garantias individuais, deve ser compreendido como direito fundamental, e nesse sentido, a amplitude de causas pétreas é uma amplitude muito maior do que só o artigo 5º da Constituição. Eu tenho alguma coisa contra essa interpretação? Não. Mas ela tem um problema. E qual é esse problema concretamente? O nosso problema é que, como vocês bem sabem, cláusulas pétreas só existem enquanto o ordenamento constitucional existir. Se uma nova Constituição for criada, as nossas cláusulas pétreas podem ser abolidas, o poder constituinte originário é ilimitado e, como tal, ele faz o que quer e bem entende. E por que eu estou falando isso? Porque, por vezes, adotar uma medida que seja protetora demais pode acabar incitando aqueles que querem, por exemplo, reduzir a maioridade penal a, já que eu não posso fazer isso nessa ordem constitucional, vou criar uma Constituição nova e vou passar a discutir tudo de novo. Enquanto professor de constitucional, eu inevitavelmente gosto de proteger direitos do cidadão, é o trabalho da Constituição fazer literalmente isso, só que eu reconheço que certos discursos protetores em excesso podem acabar gerando o efeito contrário ao efeito desejado. E esse é um cuidado que eu acho que tem que ser tomado, e isso é uma coisa que eu acho que tem que ser pensada. Bom, continuando o nosso tema, e eu acho que eu posso voltar, pelo menos por enquanto. Continuando o nosso tema, a gente vai discutir o valor jurídico e a recepção das declarações internacionais de direitos. Quando a gente fala, ou, se vocês preferirem, como tratados internacionais de direitos humanos são interiorizados no ordenamento jurídico brasileiro. Bom, vocês não sabem disso ainda, vocês ainda não estudaram direito internacional, mas o que é uma declaração de direitos e qual é a diferença de declaração de direitos para tratados internacionais? Declaração de direitos declaram direitos. Tratados internacionais criam acordos. Tá, o que isso quer dizer? Declaração de direito ela vem só a declarar direito. Os tratados internacionais criam uma previsão concreta e têm dispositivos para a sua violação. Nesse sentido, quando a gente está pensando, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos do Homem da ONU de 1948, se vocês lerem ela, é uma declaração curtinha, vale a pena ler. Ela não tem o que acontece se essa declaração for violada. O que o país vai fazer? Qual é a punição existente? Isso não se encontra em declarações. Tratados internacionais têm essa distinção. Tratados são vinculantes, declarações não. A exceção que a gente tem para essa regra é clara e, obviamente, a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Mas, e aí eu preciso que vocês prestem atenção, ela não é considerada uma lei internacional, ela é considerada um costume. Justamente porque declarações não vinculam, essa declaração vincula pela sua atuação costumeira. A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi criada para legitimar e para criticar o nazismo. Historicamente falando, as duas são fortemente vinculadas. E os julgamentos de Nuremberg precisavam de uma matriz justnaturalista para acontecer. O que é Nuremberg? Nuremberg é uma cidade na Alemanha onde foram julgados os nazistas que sobreviveram. E aí, eles foram acusados de crimes. E qual era a principal defesa deles? Olha, na época que a gente cometeu esses atos, os atos não eram criminosos, o Estado não nos proibia de fazer. Muitos de nós estavam tão somente cumprindo a lei. E aí você precisava afastar o argumento da legalidade para poder punir os nazistas. Os direitos humanos nasceram nessa discussão. A visão que se uma lei for tão injusta, ela é inconstitucional, mesmo que seja
terminologia inconstitucional surgiu daí, mesmo que seja regra constitucional, surgiu daí, e isso acabou dando à Declaração Universal dos Direitos do Homem um status especial dentro dos direitos, dentro das declarações internacionais. Posto isso, quando a gente vai discutir o Brasil, a gente precisa saber do artigo 5º, parágrafo 3º, que fala que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, eles são equivalentes às emendas constitucionais. Parágrafo 3º do artigo 5º, que foi incluído pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Bom, até aqui nada demais. A gente já estudou período passado o artigo 60. Se vocês prestarem atenção, essa é a mesma forma de aprovação de uma emenda à Constituição. Então, basicamente, o que o artigo 5º, parágrafo 3º está dizendo é: se um tratado e convenção internacional que versa sobre direitos humanos for aprovado com o mesmo rigor de uma emenda à Constituição, ele equivale às emendas constitucionais. Beleza. Eu quero chamar a atenção para vocês para a palavra equivalente. Equivalente não é igual. Eles são emendas materiais à Constituição, eles não são emendas formais. Então, se vocês pararem para olhar, por exemplo, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo, eles foram aprovados, e aí eu quero chamar a atenção para vocês, no Decreto Legislativo 186 e no Decreto 6.949. Reparem, decreto legislativo e decreto, não é uma EC, não é uma emenda à Constituição, não é como a emenda 45. É justamente por isso que a gente fala que são emendas materiais. Eles não têm a forma de uma emenda à Constituição, mas o conteúdo é considerado texto constitucional e é tratado como se texto constitucional fosse. Então, uma lei que viole o Decreto Legislativo 186 está violando uma norma hierarquicamente superior a ela, está violando texto constitucional, ainda que só seja uma emenda material e não uma emenda formal. Além da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, nós temos o Tratado de Maastricht. Esses são os 2 principais, até onde eu me lembro, os 2 únicos que já foram aprovados nesses termos. A emenda 45 é uma emenda relativamente recente. E aqui, alguns autores vão falar no bloco de constitucionalidade brasileiro. O que é o bloco de constitucionalidade? Reparem que eu já comentei com vocês que na França, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão ainda está em vigor. Isso quer dizer que a Constituição francesa não tem exatamente um equivalente ao artigo 5º. Eles não têm um artigo grande de direitos e garantias fundamentais como a gente tem. Eles têm isso mais difundido pela Constituição e na própria Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. E lá existe a figura do bloco de constitucionalidade. Existe a figura de vários textos que formam o texto constitucional. Alguns autores trouxeram essa expressão para o Brasil para reconhecer que a partir do momento que a gente tem o artigo 5º, parágrafo 3º, com as emendas materiais, mas não formais à Constituição, o Brasil também teria um bloco de constitucionalidade, porque ele teria mais de um texto que ajuda na formação da Constituição brasileira. E aí, nesse sentido, nesse contexto, período passado a gente estava discutindo a classificação das constituições e eu falei que alguns autores falavam que a nossa Constituição ela não era mais escrita em um único documento e essa classificação não se aplicava mais a ela, é por causa do artigo 5º, parágrafo 3º. Joia? Beleza? Reparem, contudo, que apesar disso que eu falei, a gente sempre está discutindo aqui, especificamente 2004. E a partir do momento que a gente está discutindo 2004, a gente precisa saber o que acontece antes de 2004. E aí reparem, o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição fala
que os direitos e garantias expressos nessas constituições não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Bom, vamos pensar aqui um pouco. Qual é o nosso problema? O artigo 5º, no seu inciso 67, fala: não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. E aí eu quero que vocês entendam esse artigo. A gente está passando por uma pandemia mundial, e passando por uma pandemia mundial, várias pessoas estão com risco de ter redução do seu salário de várias formas diferentes, e isso pode aumentar as dívidas. Está muito cedo ainda para a gente saber quais vão ser exatamente as consequências. Ainda assim, mesmo que o Congresso Nacional queira criar uma situação que alguém seja preso por ter dívidas, não pode. Porque, repara, no Brasil, eu não sei desenhar claramente, não há prisão civil por dívida. Já é? Tranquilo? E aí vem, se vocês pararem para ver, as exceções, que está aqui no salvo. Então existem dois casos no Brasil que é possível, pelo menos em teoria, que a Constituição autoriza que o Congresso legisle sobre a prisão civil. O inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e o depositário infiel. Joia? Tranquilo? O que é o depositário infiel? Vamos supor, a gente tem alguém que recebe a obrigação de cuidar de determinado bem. Mas ele recebe essa obrigação judicialmente. Tem uma empresa que está falindo, e aí essa empresa que está falindo é uma empresa que aluga materiais de construção civil. Um desses materiais está alugado e está sendo usado. A empresa está falindo, tem que pagar as dívidas dela. E aí o cara que alugou esse equipamento fica responsável por guardá-lo e mantê-lo em bom estado. Ele fica judicialmente responsável por isso, então o juiz obrigou ele a fazer isso. Guardado em bom estado até que o processo de dissolução da empresa aconteça e saiba-se o que vai ser feito com aquele equipamento de construção. Essa empresa que tinha alugado o equipamento, ela é a depositária fiel desse equipamento de construção. Se ela não cumprir a sua obrigação de cuidar desse equipamento, ela deixa de ser a depositária fiel e passa a ser a depositária infiel. Já? Vocês vão estudar isso um pouco mais de profundidade em direito civil no devido momento, eu só preciso que vocês tenham essa noção preliminar para a gente saber do que está falando. Então tá, então a Constituição permite que um pai que não queira pagar pensão alimentícia, ele pode pagar, ele só não quer, seja preso. De novo, a gente está pensando efetivamente no inadimplemento voluntário e inexcusável, mas, para além disso, também permite a do depositário infiel. O Pacto de São José da Costa Rica, que foi ratificado em 92, então reparem, ele é anterior à emenda 45, fala, no seu artigo 7º, número 7, ninguém deve ser detido por dívida. Este princípio não limita os mandatos de autoridade judicial competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Repara, a primeira parte não tem problema, não tem dor de cabeça. Tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Por quê? Porque se alguém fica sem pagar a pensão alimentícia, ela não pode ser presa. O decreto é mais restritivo, ele não especifica que a pessoa, que o inadimplemento seja voluntário e inexcusável.
Mas a Constituição, nesse caso, é mais ampla, que vai valer o texto constitucional, sem maiores dores de cabeça aqui, sem maiores problemas. Qual é a questão? A questão é o depositário infiel. A Constituição autoriza a sua prisão. O Pacto de São José da Costa Rica não prevê essa possibilidade. Como é que isso fica? Boa pergunta, né? Na época que isso foi discutido, havia uma série de teorias sobre o tema. Algumas teorias afirmavam que direitos humanos são superiores ao texto constitucional, portanto, o Pacto de São José da Costa Rica revogava a previsão constitucional. Não venceu essa teoria. Alguns afirmavam que o Pacto de São José da Costa Rica era uma lei como outra qualquer. Então, quando a prisão civil por dívida foi regulada e foi criada uma lei para a prisão civil por dívida, ela estaria revogando o Pacto de São José da Costa Rica. Também não foi bem isso que o STF decidiu. O que o STF falou? Pirâmide de Kelsen, vocês estão acostumados com ela. Tradicionalmente, quando eu desenho no quadro essa pirâmide, eu desenho ela só em 3 áreas. Vocês devem estar vendo ali uma quarta. Por quê? Porque o STF entendeu, e eu vou ter que desligar a câmera um minutinho, o STF entendeu que os tratados internacionais anteriores à emenda 45, em especial o Pacto de São José da Costa Rica, e aprovados em outros termos que não do artigo 5º, parágrafo 3º, ou seja, todos os tratados anteriores à emenda 45 e os posteriores, que foram aprovados de maneira diferente da previsão do artigo 5º, parágrafo 3º, eles têm esse status supralegal. Isso se deu na decisão do RE 466.343 em 2008. E aí, reparem, é um status supralegal, acima da lei, mas é um status infraconstitucional, ou seja, eles estão abaixo da Constituição. Foi justamente por isso que eu desenhei o TIDH, os Tratados Internacionais de Direitos Humanos, entre as Constituições e as leis. Eles são subordinados à Constituição e eles precisam respeitar a previsão constitucional, mas eles têm uma característica de supra-legal, eles são superiores à lei. E aí foi editada uma súmula vinculante que vem a mais uma vez destacar que a prisão civil do depositário infiel não é possível. Isso é o que a gente conhece como a teoria do duplo estatuto dos tratados de direitos humanos. E aí repara, por que supra-legal? Vocês sabem, existem 3 critérios de solução de conflitos de norma: cronologia, hierarquia e especificidade. Se o Pacto de São José da Costa Rica fosse da mesma hierarquia que a lei que regulamentou a prisão civil por dívida, ele teria sido revogado, parcialmente pelo menos. E como ele era, porque ele era anterior, e para evitar isso, o STF acabou decidindo e mantendo o Pacto de São José da Costa Rica como supralegal, e aí todos os outros tratados de direitos humanos que não forem aprovados nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, ou que sejam anteriores à emenda 45, eles têm esse status de supralegal. Joia? Bom, se vocês entenderam a questão dos tratados internacionais, a gente tem que discutir um outro tema. Direitos, garantias e remédios, isso aqui é bem bobinho, é bem facinho, só para vocabulário mesmo. Quando a gente está pensando em direitos, a gente está pensando em possibilidades, em liberdades de atuação. Quando a gente está pensando em garantias, a gente está pensando em mecanismos que permitem e que protegem e que, garantem esses direitos. Então, eu trouxe um conceito para vocês de Rui Barbosa, vocês podem ler, depois vocês têm esse material, sem maiores dificuldades, mas pensem
na liberdade de locomoção. Todos podem entrar e sair do território nacional com seus bens nos termos da lei. Quando a gente fala que todos podem entrar e sair do território nacional, nós estamos reconhecendo o direito à liberdade de locomoção. E quando a gente fala que tem que seguir nos termos da lei, a gente está discutindo que é necessário uma lei para limitar esse direito. A gente está criando a garantia que esse direito não vai ser violado por nenhum outro mecanismo que não o mecanismo legal. E aí, se o direito for violado, nós temos um remédio. E o remédio é um tipo especial de garantia, é um tipo processual e ele é usado para assegurar direitos expressamente. Então reparem, se uma pessoa é presa indevidamente, ela pode fazer uso do habeas corpus para conseguir a sua liberdade. A liberdade de locomoção é um direito, a garantia que essa liberdade só vai ser limitada nos termos da lei é uma garantia, o habeas corpus é um remédio. Os três andam juntos, os três são muito próximos, mas em termos de vocabulário é bom que vocês saibam essa diferença. Prosseguindo, bom, nós temos o artigo 5º, parágrafo 1º. Repara, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. No período passado, a gente estava estudando a teoria da classificação das normas constitucionais de José Afonso da Silva e a gente viu que as normas tinham eficácia plena, contida e limitada. Quando a gente está falando especificamente de direitos e garantias fundamentais, o artigo 5º, parágrafo 1º, nos garante que essa classificação é uma classificação que está superada, e enquanto superada, todas as normas têm eficácia plena. O que nos leva à origem do que é conhecido como ativismo ou protagonismo judicial. O parágrafo 4º do artigo 5º não traz nada de muito novo. Ele fala que o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Nada demais até aqui, nenhuma dor de cabeça com relação a isso. O que é o ativismo judicial? O que é o protagonismo judicial? Essa pergunta é uma pergunta muito complicada, uma definição clara não existe na doutrina hoje. Eu uso os termos ativismo e protagonismo como se fossem a mesma coisa. Para mim, eles são. A grosso modo, o que é? A gente está falando que o artigo 5º, especialmente o artigo 5º, tem uma série de direitos que não precisa ser regulados para ter eficácia imediata. Então, como eles não precisam ser regulados para ter eficácia imediata, se o legislativo não toma as medidas necessárias para garantir esses direitos, acaba competindo ao judiciário assumir esse protagonismo e garantir esses direitos, assumir uma postura que é ativista e atuar para garantir esses direitos. Os termos ativismo e protagonismo, o termo ativismo era um termo mais clássico. O grande problema aqui é que a gente precisa discutir qual é o limite da atuação do judiciário. E aí, quando se percebeu que o judiciário ativista demais tinha muitos problemas, algumas pessoas começaram a falar que o ativismo é quando o judiciário age bem, que o protagonismo, desculpa, é quando o judiciário age bem e o ativismo é quando ele age mal. Eu acho essa distinção não é uma distinção particularmente científica, então eu uso os dois termos como intercambiáveis, tem vezes que o judiciário erra, faz parte. Em todo caso, antes da gente se aprofundar no ativismo judicial, e a gente vai, porque o sexto trabalho de vocês é sobre isso, eu quero discutir com vocês a diferença entre normas e princípios. E aqui, uma recapitulação rápida de Kelsen, porque eu preciso que vocês entendam essa compreensão de Kelsen. Então, a gente tem uma norma que, para ela efetivamente ser válida, ela precisa encontrar uma norma hierarquicamente superior, que é a de validade. Então, a prisão de João Silva pelo crime de homicídio, só é válida se o Código Penal autorizar essa prisão. O Código Penal, por sua vez, só é válido se a Constituição
garantir essa possibilidade, e ela garante quando a gente fala do direito à vida. Toda norma, para ser válida, encontra o seu fundamento de validade numa norma que seja hierarquicamente superior. Qual o problema? Vocês já estudaram isso? Vocês estudaram isso com o Bruno, em Introdução ao Estudo do Direito, então é só uma recapitulação. O problema é como é que a gente encontra a validade da Constituição. A Constituição vai encontrar sua validade na norma fundamental. A norma fundamental não faz parte do ordenamento jurídico e ela é considerada uma norma em branco, por causa do corte epistemológico. E aí, do que diabos eu estou falando? A norma fundamental, ela é uma norma composta e discutida em outras ciências, a sociologia, a política, a filosofia, etc, 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 não sendo uma norma jurídica. E como a teoria pura do direito só estuda o direito, efetivamente a gente se depara com uma situação em que a norma está em branco e a ciência jurídica é uma ciência descritiva e não prescritiva. Ou seja, a ciência do direito fala como o direito é, a ciência do direito não discute como o direito deveria ser. E é aqui que nasce a interpretação subsuntiva que vocês tanto ouvem falar e tanto estudam, e também é por isso que a doutrina brasileira é muito criticada ao redor do mundo, porque ela é meramente descritiva, ela não é prescritiva. Nada demais até aqui, eu só estou lembrando a vocês da teoria de Kelsen. Repara, o que a gente está falando é que a função do direito enquanto ciência é descrever as normas. Essa teoria gera um problema, ou mais propriamente, essa teoria tem uma equiparação dos padrões de legitimidade e legalidade. Toda norma que for legal, toda norma que for feita dentro dos parâmetros de criação de norma, é uma norma legítima. Joia. Kelsen é meio grego, é difícil, mas vamos entender o que isso significa quando a gente traduz isso para o juiz. Quando a gente está discutindo essa situação, e eu vou ter que apagar a câmera de novo, só um minutinho. Quando a gente está discutindo essa situação, repara, o cara foi condenado pelo crime de homicídio. Ele foi condenado a 20 anos de prisão, porque ele é negro e o juiz é racista. Ele foi condenado a 10 anos de prisão, por não ter antecedentes criminais, mas ter ligação com crimes em suas redes sociais. Ou ele pode ser condenado a 6 anos de prisão pela sua falta de ligação, de antecedentes criminais ligados à sua ligação com a comunidade. Em teoria, para Kelsen, se a gente está discutindo só essa regra, só esse contexto, as 3 sentenças são válidas, porque o juiz tem o que é conhecido como discricionalidade judicial. O juiz pode fazer o que ele quiser dentro da ligação. Repara, como há uma equiparação entre a legalidade e a legitimidade, como tudo o que é legal é legítimo, a partir do momento que todas as sentenças cumprem o quadro que foi criado no tipo penal, todas elas são legais e por todas elas serem legais, elas são legítimas. Essa é a visão clássica da atuação judicial dentro de uma visão positivista. Essa visão ela está superada. A gente não vive mais num sistema positivista, a gente vive num sistema neoconstitucional. E quando eu falo que ela está superada, que fique bem claro, o próprio STF, nesse processo, reconhece que discricionariedade e arbitrariedade não podem ser a mesma coisa. Nesse contexto, a atuação do juiz ela não pode ser arbitrária, o juiz não pode fazer o que ele quiser e bem entender. Por que eu estou falando disso tudo? Por que isso tudo nos interessa? Aonde diabos que o professor de vocês quer chegar? Excelente pergunta. Eu preciso que vocês entendam que quando a gente vai pensar num caso concreto hoje, a grosso modo, e assim, simplificando ao máximo essa discussão, isso não é uma coisa fácil. Existem 2 tipos de casos. Existem os casos fáceis e os casos difíceis. Casos fáceis são resolvidos pela norma. Ponto.
casos difíceis não. E o que nos interessa, o nosso problema aqui, são os casos difíceis. Por quê? Mais uma vez eu tenho que desligar esse negócio. Slides que foram pensados para não ser uma aula online fazem essas coisas. Casos difíceis são casos que a norma não é capaz de resolver de uma maneira satisfatória. A doutrina tradicionalmente apresenta 4 situações diferentes que podem gerar os chamados casos difíceis. A primeira delas é quando há uma lacuna, quando o problema não tem um dispositivo específico para solucioná-lo. O segundo é falta de provas, não se sabe se a pessoa é culpada ou não, isso é uma outra questão. E o terceiro é uma norma que seja muito confusa, e aí a gente precisa interpretar a norma, e essa norma tem mais de uma interpretação possível. E o 4 é quando essa norma, por muito que resolva a solução, por muito que dê uma situação em concreto e sane o problema, não deu uma solução que é interessante, que é satisfatória. Tem um caso famoso americano do século XIX, resumidamente aqui, que um neto matou o avô. Havia uma lei, havia uma norma que falava que testamentos deveriam ser cumpridos. Ponto. E aí a pergunta é, por que o neto matou o avô? O neto matou o avô porque o avô estava tendo uma nova relação e o neto tinha medo que essa nova relação do avô fizesse ele alterar o testamento. E alterando o testamento, tirasse e mudasse a sua herança. Ele foi preso, ele foi condenado, e quando foi se fazer a partilha dos bens do avô, ele exigiu que os bens fossem para ele. Porque, repara, tem uma norma que fala que testamentos devem ser cumpridos. E não havia nada discutindo especificamente o que acontece se o testamentário, se o herdeiro, no caso, mata a pessoa que fez o testamento. Não havia nada invalidando o testamento nesse caso. Se isso é uma lacuna, porque é uma situação em concreto que não tinha sido pensada, ou se isso é uma norma que é inadequada para a solução do problema, não importa. O que importa aqui é que o tribunal americano se viu obrigado a aplicar um princípio. Qual é o princípio? O princípio de você não poder se beneficiar da sua própria torpeza. Se você comete um ato torpe, se você comete um ato ilegal, por exemplo, um homicídio, você não pode se beneficiar por ter cometido esse homicídio. Joia? E esse princípio prevaleceu sobre a norma. E aí reparem, casos difíceis, se casos fáceis são casos que a norma resolve, casos difíceis são casos que a norma ou não existe ou não dá uma solução adequada para o problema, ou não dá uma visão adequada para o problema, para essa discussão. Joia? Bom, mais ou menos aqui vocês devem estar se perguntando por que isso existe. Porque quando a gente começa a reconhecer a onipresença da Constituição e a responsabilidade do texto constitucional de garantir direitos nela previstos, e a onipresença judicial com a impossibilidade do juiz se afastar de decidir um caso, nós criamos uma situação em concreta, nós criamos um contexto específico que acaba possibilitando ou mesmo criando a necessidade do judiciário adotar uma postura positivista, protagonista, como vocês preferirem, implementando normas de previsão constitucional. E aí vem a dificuldade. O problema, a dor de cabeça, a questão central, mais uma vez,
é que a nossa Constituição tem preceitos que são contraditórios, ou pelo menos conflituosos, quando a gente pensa num preceito principiológico. Então vamos lá. Eu vou discutir isso com vocês um pouco mais para frente, não precisa se preocupar, é só para vocês entenderem, a gente vai ter uma aula só sobre o direito da propriedade. Vocês sabem, quanto à sua ideologia, a Constituição brasileira é uma Constituição eclética. Ela tem mais de uma ideologia, isso é facilmente vislumbrado quando a gente fala que a Constituição tem como fundamento os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, trabalho social, livre iniciativa liberal. Nossa Constituição bebe nessas duas fontes. E aí, quando ela fala no artigo 5º, inciso 32, que é garantido o direito de propriedade, mas logo em seguida, literalmente logo em seguida, ela fala que a propriedade tem que atender a sua função social, a gente está criando uma situação específica em que a função social da propriedade se torna importante e cabe a pergunta: e qual é a função social da propriedade? E quem decide o que é a função social da propriedade? E quando eu, que estou usando a minha propriedade, posso perdê-la por não estar cumprindo a sua função social? E isso não é fácil. Isso não é tranquilo. E é justamente essa colisão de princípios que marca os casos difíceis. E é discutir a solução dessa colisão de princípios que os casos difíceis exigem. E aí, assim, quanto maior a incidência de princípios do que de regras clássicas, maior é essa situação. E aí, quanto maior essa ponderação de princípios, menor vai ser a subsunção direta. As regras, se é que a subsunção existe, mas essa também é uma outra discussão, eu acho que não é para este momento. E aí, mais comum, mais frequente vão ser os casos difíceis e, portanto, mais necessário será uma posição judicial sobre eles. Vamos lá. Eu estou falando de princípios, eu estou falando de regras. Vamos entender o conceito de regras, o conceito de normas. Um padrão bem kelseniano, eu acho que vocês não vão ter muita dificuldade aqui. Kelsen falava que uma norma era composta de uma hipótese de incidência, a situação na qual a norma se aplica, e uma sanção, a consequência jurídica da aplicação da norma. Bem Kelsen, sua vertente mais clássica. Reparem, se a gente pegar o artigo 155 do Código Penal, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, isso é a hipótese de incidência, a reclusão de 1 a 4 anos em multa é a consequência jurídica, portanto, a sanção. Se a gente for para o crime de roubo, a gente vai ver que a hipótese de incidência vai ser subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência, e aqui uma reclusão de 4 a 10 anos com a multa. E o 168, que é a apropriação indébita, que a gente está falando de apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção, hipótese de incidência. 1 a 4 anos de reclusão é a sanção. Vamos lá. Vamos entender isso aqui, vamos pensar em casos fáceis. Se a gente estivesse em sala de aula, esse aqui é o meu. Imaginem que é de um colega de vocês. Peguei o celular, saí correndo. Só isso. Qual é o crime? Se vocês olharem, não devem ter muita dificuldade para pensar, isso é o crime de furto, é o artigo 155 do Código Penal. Qual é a consequência de ser esse o crime? O 157 e o 168 desaparecem. Eles não são relevantes para a solução desse caso. Da mesma forma, eu pego uma arma, aponto para um colega de vocês, impossibilito ele de se defender e levo o celular. Isso é o crime de roubo. O crime de furto para de importar nesse caso. Se eu peço o celular emprestado, faço uma gravação e me recuso a defender, me recuso a devolver, a gente está falando da apropriação indébita. Nada demais até aqui, só que reparem, todos eles são casos fáceis. Por que eles são casos fáceis? Porque as normas
dão uma solução clara e satisfatória para eles. E nesse sentido, se a gente tiver um conflito entre essas normas, porque a gente sempre está discutindo a apropriação de uma coisa alheia móvel, a gente vai pensar nos critérios clássicos de solução de conflito de norma. E quais são os critérios? O cronológico, o hierárquico e o específico, e vai verificar qual desses critérios se aplica. Olha, alguém pega o celular de um colega de vocês e sai correndo. É roubo, é furto ou é apropriação indébita? As três previsões legais são previsões da mesma lei, então elas têm a mesma cronologia, e eu claramente não sei desenhar, e a mesma hierarquia. Elas são infraconstitucionais. Só que uma delas é mais específica. O cara, que, se ele pegou e sai correndo, o crime de furto é mais específico, e aí, nesse sentido, clara e tranquilamente, o critério de especificidade nos permite solver essa colisão. Já é? O problema, dor de cabeça, e assim, espero que até aqui vocês tenham entendido, o fórum do portal, podem jogar dúvidas lá que a gente vai tirando. Eu tiro para vocês no horário da aula, sem maiores dores de cabeça. A questão que a gente está discutindo aqui é justamente os princípios. Repara, artigo 5º da Constituição, discussão clássica, vocês já devem ter ouvido ela. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí, o inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantidas, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Vamos lá. Vamos pensar aqui e vamos pensar nos exemplos de conflito de norma que a gente acabou de discutir, hein? Qual é a sanção para a violação de um princípio? Pensem um pouco. Se vocês pensaram um pouco, vocês vão ver que a pergunta depende. Depende de como o princípio foi violado. Como assim, professor? O que você quer dizer com depende? Vamos lá. Pensem que tem uma lei. Pensem que tem uma lei que viola um local de culto religioso. Tem uma lei qualquer estadual que proíbe que religiões afrodescendentes façam a sua área dentro do Estado. Essa lei é inconstitucional, claramente inconstitucional, porque ela viola o artigo 5º, inciso 6º, e vai violar o artigo 19 da Constituição também. Beleza. Se uma pessoa invadir um local de culto, então, há uns anos atrás, teve uma polêmica muito grande porque dentro de uma igreja evangélica estava acontecendo um protesto durante uma missa. Eu acho que é missa o termo correto, não sei. Enfim, em que duas mulheres se beijaram para protestar por direitos homossexuais. Essas duas mulheres estavam violando a liberdade de consciência e crença, violando o local do culto religioso, com toda certeza. E aí, qual é a consequência? Em teoria, elas têm que ser tiradas daquele local e o culto deve prosseguir. Quando muito, você vai ter uma indenização. Reparem que são exemplos fáceis para vocês entenderem que os princípios não têm sanção, ou pelo menos eles não têm uma consequência jurídica clara como as normas. Se vocês compararem os exemplos que a gente acabou de discutir com a questão central dos crimes, a gente sabe claramente qual vai ser a punição, porque está lá. Reclusão de 1 a 4 anos, reclusão de 6 a 20 no caso do homicídio, etc, etc, etc.
a sanção, a consequência jurídica pela violação de um princípio vai depender da forma como esse princípio foi violado. Da mesma forma, e os mesmos exemplos, se vocês pararem para pensar, nos permitem compreender que os princípios não têm hipótese de incidência, ao menos não como as normas. E aí o que eu quero dizer com isso? Normas se aplicam a situações específicas. Princípios se aplicam sempre, todos, ao mesmo tempo. É por isso que a colisão de princípios é muito grande. Repara que quando eu dei o exemplo das duas meninas que se beijaram no meio de uma missa numa igreja evangélica, elas estavam expressando a liberdade de manifestação delas, enquanto os fiéis estavam expressando a liberdade de crença e culto. E isso é um exemplo clássico de conflitos. Por quê? Porque os dois se realizam ao mesmo tempo. A grande dificuldade quando a gente vai discutir a colisão de princípios para a colisão de regras é que as regras, os critérios de solução de conflitos de regras são critérios claros, são critérios funcionais. Hierarquia, cronologia, especificidade. Não importa muito bem qual é a regra, não importa muito bem qual é o jogador, esses são os três critérios. Quando a gente vai discutir princípios, o problema se complica. Por exemplo, transfusão de sangue e testemunho de Jeová. Nós temos um testemunho de Jeová que está passando risco de vida. Ele pode, juridicamente, se recusar a receber a transfusão de sangue? E aí eu quero que vocês entendam muito bem a pergunta. O juiz, ao decidir a questão, pode não obrigar a transfusão de sangue? Reparem que nesse caso, a gente está num conflito entre a vida de um lado e a liberdade de crença do outro. E quando a gente chega nesse conflito entre a vida e a liberdade de crença, a gente chega a uma necessidade de qual vai ser a atuação do juiz. Não importa muito qual seja a decisão, eu preciso que vocês compreendam que essa solução de conflitos é uma solução muito mais complicada do que a solução de um caso simples. Por quê? Porque no caso simples a gente tem três critérios. Se a gente quiser prevalecer a vida, a gente está violando a liberdade religiosa. Se a gente colocar a liberdade religiosa para prevalecer, a gente está colocando em risco a vida. Essa solução não pode ser discricionária, pelo menos ela não pode ser arbitrária. A gente precisa criar uma teoria ou a gente precisa discutir uma teoria sobre como essa decisão deve ser tomada e sobre qual é a resposta que o juiz pode dar para esse caso. E a colisão de princípios é o tema central da nossa disciplina, porque daqui em diante, ao longo desse semestre, que eu espero que as aulas presenciais voltem logo, a gente sempre vai estar discutindo colisões de princípios diferentes. Todas as aulas eu vou estar trazendo para vocês situações em concreto de colisões de princípios. E eu preciso que vocês entendam as possibilidades de colisão de princípios. É justamente porque eu preciso que vocês entendam isso que quando eu fiquei sabendo que a gente não ia fazer prova e a avaliação seria online, eu pedi para vocês discutirem uma análise de caso. Teve uma ação civil pública no Rio de Janeiro que o Ministério Público solicitou que o Judiciário proibisse a Assembleia de Deus de realizar crenças por causa da pandemia do coronavírus. E o juiz falou que ele não podia tomar essa decisão, que essa decisão não cabia ao Judiciário, cabia ao Legislativo. E o trabalho de vocês, o último trabalho que vocês vão ter que fazer, o trabalho em grupo, é justamente sobre isso. Eu quero que vocês escolham uma teoria da decisão, existem várias que são possíveis,
Ah, leiam um pouco sobre ela e façam um artigo, um micro artigo, não precisa ser nada muito grande, discutindo efetivamente qual dos dois deve prevalecer e por quê. Se vocês lerem lá naquele PDF que eu mandei para vocês, vocês vão ver que eu dei algumas sugestões de conflitos de solução de conflitos de princípios. Vocês podem usar do working, eu particularmente gosto muito de do working. Vocês podem usar Alexi, que é muito conhecido no Brasil, muito usado também, mal usado, mas muito usado. É Alexi que fala da proporcionalidade do peso dos princípios. Vocês podem passar por uma discussão brasileira sobre procedimentalistas e substancialistas. Na verdade, eu sugeri um artigo para vocês lerem que discute efetivamente esses dois temas. Ou vocês podem escolher outros autores. Um dos autores que eu gosto bastante, que eu acho que dá uma perspectiva interessante, é John Rawls. Escolham um, Dworkin, Rawls, Alexi, ou a teoria substancialista, ou a procedimentalista. Pesquisem sobre e façam um artigo. No PDF vocês vão ver que eu especifiquei como é que vocês devem dividir o artigo, quais são as partes. Tá tudo direitinho lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês me contactarem. Vocês podem estar se perguntando onde pesquisar. Eu não sei se vocês conhecem isso aqui. Esse é o Google Acadêmico. Se vocês forem no Google e escreverem Google Acadêmico, ou se vocês forem em scholar.google.com.br, isso aqui já vai abrir. Qual é a vantagem disso aqui? O que, que é isso aqui? Isso aqui é um mecanismo de busca que vocês só vão encontrar artigos científicos. Então, se vocês escreverem aqui Ronald Dworkin, que é um dos autores, vocês vão ter vários artigos sobre a teoria dele. Se vocês escreverem Robert Alexi, mais uma vez, vocês vão ter vários artigos sobre a teoria dele. John Rawls também. Eu sugeri para vocês dois artigos diferentes. Os dois artigos são artigos que eu já escrevi, que foram publicados. Eu acho que vai ser um pouco mais fácil para vocês começarem por ali. Mas assim, gente, é isso. O trabalho é esse. Eu já programei esse trabalho para ser entregue lá no final. Eu não vou me lembrar a data exata agora, mas está no PDF. O problema é estar fazendo gravações pela primeira vez. Eu não me lembro a data exata agora, mas está no PDF. Já está inclusive no portal para vocês entregarem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Eu já mostrei para vocês no portal. Pelo que eu vi, a faculdade só me libera para tirar dúvidas de vocês no horário da aula. Não sei se vocês gostaram dessa forma de aula aqui. Eu acho que vai ficar um pouco melhor do que o que eu tentei da primeira vez. Então a ideia a partir de agora é postar esses vídeos no YouTube, disponibilizar para vocês no fórum. E uma vez que ele esteja disponibilizado no fórum, no horário da aula, eu vou estar à disposição de vocês no Zoom para tirar alguma dúvida que tenha ficado, para esclarecer alguma coisa que vocês não tenham entendido. Joia? Se cuidem, evitem sair de casa, quem puder evitar sair de casa. Tomem cuidado, porque a gente vai ter um mês de aula assim, e esse mês vai ser um mês um pouco tenso. Se eu puder ajudar em alguma coisa, vocês sabem como me contatar. Bons estudos para todos e um abraço forte, gente. Até a próxima aula.